de Marcos, no capítulo 8, e o versículo 36, que diz assim: e portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que palavra maravilhosa que nós acabamos de ler. Louvado seja o santo nome de Jesus. É uma palavra maravilhosa que acabamos de ler aqui. Porque Jesus é fiel e Ele é grande. Aleluias. Aqui, nessa passagem, nós vamos ver de que Jesus estava no seu discurso com os discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para o que iria acontecer. No capítulo 8, Jesus começa a dizer aos discípulos de que iria ser entregue às autoridades de Roma, de que seria entregue aos sacerdotes, de que iria morrer, de que Jesus iria perder a sua vida em prol da humanidade. Jesus estava preparando os discípulos para que o discípulo não viesse a temer ao que iria acontecer com Jesus. Porque os discípulos, eles iriam pregar o Evangelho. Os discípulos, eles iriam falar de Jesus. Os discípulos, eles iriam falar da palavra. Eles iriam pregar o ID. E para isso, o discípulo precisava passar pelo caminho da redenção. Precisava passar pelo caminho do sofrimento. E Jesus estava mostrando de que esta vida não tinha nada para dar. De que se fosse preciso perder a sua própria vida, mas conquistar o reino de Cristo ia valer a pena. E ali os discípulos ficaram apavorados. E os discípulos não começaram a entender. Jesus foi preso. Jesus foi morto. Jesus foi crucificado, condenado à morte pelos nossos próprios pecados. Mas Jesus estava passando para os discípulos que tudo isso de que eles iriam fazer iam valer a pena. Mas sabe por que iria valer a pena? Porque é preciso fazer a obra de Jesus Cristo. E quando os discípulos passou a ver a redenção de Cristo, a Bíblia, a história nos diz que depois da morte de Cristo, o discípulo foi o centro da perseguição. O povo cristão começou a ser perseguido. As pessoas, o poder político, a cidade, principalmente de Roma, começou a perseguir os cristãos. A Roma antiga, a civilização romana, que ganhou o mundo inteiro, que ganhou a Europa, que ganhou as grandes cidades, que conquistou Roma, que estava no seu império grande, politicamente. Roma era quem mandava em tudo. Roma era o poder daquela época. E os cristãos
por não ter a mesma religião, a mesma prática do romano, começou a sofrer as perseguições. Porque muitos religiosos não queriam que os cristãos, não queriam que os discípulos, nem os apóstolos começassem a pregar sobre Cristo, começassem a pregar sobre Jesus, começassem a pregar sobre a redenção de Cristo, porque eles não queriam que a lei judaica, eles não queriam que a religião judaica, eles começassem a crescer. E ali começou a nova jornada na vida do povo cristão. O povo cristão começou a ser massacrado por Roma. O povo cristão começou a ser pisado pelo Império Romano. E quando nós começarmos a observar sobre a perseguição, vamos ver de que um imperador romano chamado Nero foi o imperador que mais perseguiu o povo cristão. O imperador, esse imperador romano, Nero, foi aquele que perseguiu os cristãos até a morte. E quem foi Nero? Nero simplesmente, ele foi um imperador, ele foi um dos que incendiaram a cidade de Roma. Nero, ele, logo cedo, quando ele começou a reinar em Roma, a história nos diz que a sua mãe, junto com 2 soldados e o seu meio-irmão, começou a governar Roma. Mas Roma não poderia estar na mão de sua mãe ou do seu irmão, do seu meio-irmão. Mas o que acontece é que Nero era pequeno, Nero era adolescente e não poderia governar Roma. E a história nos diz que aquele homem que tinha um pensamento cruel, uma personalidade cruel, ele, quando cresceu, ele mandou assassinar o seu próprio irmão, ou meu irmão, e também mandou assassinar sua própria mãe, porque ele queria governar. Era um pensamento maligno, era um governo mau. Nero era um homem impiedoso. A história nos diz que depois desse fato, Roma, ele mandou colocar fogo em Roma. Roma foi incendiada. Roma começou a pegar fogo, até mesmo o seu palácio começou a pegar fogo. E diz a história que esse incêndio foi provocado pelo próprio imperador romano Nero. Veja como este homem era louco. E este homem começou ali a ver Roma em chamas, queimando. E ele começava a tocar a sua harpa como nada tivesse acontecido. E depois desse fato, o povo romano, as autoridades romanas, começou a querer achar um culpado. Mas qual foi a ideia do Nero? Qual foi a ideia do governo Nero? Foi achar um culpado. E esse culpado, esse bode expiatório, quem foi? Foi o povo judeu. Exatamente. Foi o povo cristão. O povo cristão foi o alvo das perseguições. Foi aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus já estava preparando os discípulos, aquilo que Jesus já estava preparando que iria acontecer, não só com Jesus, mas com o próprio discípulo e outros cristãos que viessem falar que Cristo era o Salvador. E ali Nero começou a culpar. Disse que quem queimou a cidade de Roma foi o povo cristão. E o povo cristão começou a ser perseguido. Muitos foram queimados, outros foram colocados ali numa cruz e foram totalmente crucificados. Igual a Cristo, Nero, ele viu que Cristo historicamente foi crucificado na cruz, ele também crucificou muitos judeus na cruz. Apesar que era uma prática normal, os condenados em Roma eram crucificados na cruz.
E muitas cruzes foram feitas para muitos judeus e foram mortos perante o povo publicamente. Era um governo cruel que perseguiu o povo de Deus. Mas em meio a essa perseguição, muitos cristãos não negaram a Cristo. Muitos cristãos não voltaram para trás. Eles começaram a ir para frente. Além de que existia a possibilidade de morte, a ameaça de morte, a condenação de morte, mas assim mesmo eles creram que valia a pena servir a Cristo. Ainda que viesse perder a sua vida, ainda que tudo viesse para a água abaixo, mas os judeus, os cristãos judeus estavam ali, crendo de que iriam perder a sua carne, iria perder a sua vida fisicamente, mas a sua vida espiritualmente iria estar com Cristo. A sua vida espiritual ia estar com Cristo. Existia uma passagem eterna daquele que viesse morrer com Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E vamos ao primeiro ponto dessa pequena reflexão que nós vamos ver hoje. O discurso de que Jesus estava passando para os discípulos. O discurso de Jesus, a mensagem, a palavra que Jesus estava passando para o discípulo. E a primeira coisa que Jesus disse para o discípulo, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e o versículo 35, é de que Jesus, no seu discurso, falou que não adianta. Ele usou uma expressão que não adiantava ou não adianta nesse versículo. Jesus estava querendo dizer que não iria prosseguir, não iria demorar, não iria desenvolver, não ia chegar ao mérito que iria começar, teria o começo, mas teria o fim. Porque aqui Jesus estava fazendo uma comparação deste mundo, universo, desse globo terrestre, mas Jesus estava fazendo uma comparação deste mundo para o reino do céu. Que este mundo, tudo vai se acabar, tudo é passageiro, mas que o reino não é passageiro. O reino de Cristo é eterno. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então temos aqui um exemplo de alguém que queria ganhar, alguém que queria dominar, alguém que se achava, queria Jesus. Adolf Hitler foi um daqueles que tentou destruir o político alemão, militar, queria destruir o povo judeu. Porque na Alemanha, Adolf Hitler achava, ou olhava para os judeus, e ele via duas classes. Ele via a classe empresarial, ele encontrava os judeus sempre por cima, as empresas, o dono das empresas era judeu, das lojas, o dono de comércio, a maioria, os patrões, era tudo povo judeu, tudo povo cristão. E quem era empregado dos judeus? Era o próprio povo alemão, que era empregado dos judeus. E ali, o Adolf Hitler, ele pensou de fazer uma nova raça, ou uma única raça, que seria a raça alemã. E avançou contra a Polônia, conquistou a Polônia e conquistou a Alemanha. A história nos diz, curtamente, de que ele matou milhões de judeus, através de experiência cruel, através de maldade, de pensamentos, através de tantas as coisas que ele queria fazer contra o povo. Ele queria destruir o povo cristão. Era o pensamento de Hitler, era o pensamento de Adolf Hitler, o nazista, destruir os judeus, destruir essa história de que Cristo salva, destruir essa história de que Cristo liberta. Mas não adiantou. A história foi outra. Quem foi destruído
foi Adolf Hitler. E até hoje está aqui o povo cristão, está aqui os judeus crescendo, e até hoje Cristo, a igreja, está reinando. E o que isso quer dizer? Que não ia adiantar parar o povo cristão, não iria adiantar parar o povo de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. E não iria adiantar ele tentar querer governar o país, tentar governar a Europa, querer se aliar a outros países para destruir e querer ser o único. Governar esse universo, governar este mundo. Sabe por quê? Porque tem tempo para acabar. Tem tempo para acabar. Tem hora para acabar. Nada para sempre. E foi isso que Jesus estava querendo dizer. Ainda não ia adiantar. É isso que acontece comigo, com você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Nós temos planos, nós temos projeto, mas uma coisa é certa: o nosso tempo aqui é curto, o nosso tempo aqui vai se acabar. Nós estamos vivendo pouco tempo nesta vida. Tudo que você está vendo nesta vida vai passar, vai se acabar. É tempo de se acabar, tem tempo. Foi isso que Jesus quis passar para o discípulo. É isso que Jesus quer passar para mim e para você. Às vezes se preocupamos, às vezes corremos só atrás do material, às vezes só corremos atrás desta vida, mas esquecemos o principal, que é a nossa vida com Cristo. Esquecemos o principal, que é o reino, porque tudo aqui vai acabar, tudo aqui acaba, não vai prosseguir. Começa de um jeito, mas acaba de outro. Você muitas vezes começa bem, mas acaba mal. Às vezes você começa com tudo e de repente você pode acabar sem nada. A vida é assim, mas tem tempo para terminar. Ninguém vai ficar nesta vida para sempre. Ninguém vai ficar nesta vida, aleluia, por muito tempo. O tempo é determinado por Cristo. Mas o que Jesus quer dizer para você nesta noite, num programa Brasil com Cristo, Ele quer dizer para você que tem o reino, que o reino do céu é o reino para sempre. E que se você pensa em conquistar o reino, você está indo no caminho certo, porque o reino é eterno. Mas tudo que é nesta vida, há um tempo determinado para acabar, há um tempo determinado para cessar. Mas o reino de Cristo está próximo. O reino de Cristo é eternamente. Você pode viver as melhores coisas no reino de Cristo. Louvado seja o santo nome de Jesus. E vamos ao segundo ponto dessa pequena reflexão que nós vamos deixar hoje. Jesus, no seu discurso, ele disse: uma pessoa ganhar. O que é que adianta uma pessoa ganhar? Quem é que não quer ganhar? Quem é que não quer conquistar? Quem é que não quer alcançar um objetivo? Alcançar um projeto? Não é errado alguém alcançar um projeto. Não é errado alguém ter um sonho. Não é errado alguém ir à luta nesta vida. Não. Nós devemos ir à luta. Nós devemos conquistar. Mas não devemos esquecer do reino. Não devemos colocar aqui nesta vida tudo em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar está o reino. Em primeiro lugar está Jesus na tua vida. Em primeiro lugar está a salvação. Tudo nesta vida que nós estamos aqui, Deus deu para você conquistar. Deus me deu para conquistar. Porém, você não pode colocar como princípio. Você não pode colocar como centro. Você não pode se apegar a nada nesta vida. E Jesus estava querendo dizer de que nem tudo que você vai correr atrás e que você vai colocar como centro
vai existir um lucro para a sua vida espiritual. Nem tudo você vai alcançar, e você vai ganhar, e você vai garantir a sua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. Não quer dizer que alguém que foi rico nesta vida vai alcançar o reino do céu. Não quer dizer que alguém que chegou na fama e vai alcançar o reino do céu. Não. As conquistas daqui da terra são as maravilhas, mas tudo vai ficar aqui. Mas Jesus estava querendo dizer que o ganhar o reino é muito mais do que você ganhar esta vida. Jesus estava querendo dizer que não há comparação. Não há comparação esta vida. Não há comparação você ganhar, aleluia, nesta vida para o reino de Cristo. Não há comparação. E foi isso que Jesus estava dizendo para o discípulo. E é isso que Jesus está dizendo para você. O que é que a humanidade hoje mais quer? Ganhar dinheiro. O dinheiro está na mente das pessoas. É a principal fonte de renda econômica. Se o dinheiro parar, o mundo para. As pessoas colocam a mão na cabeça. As pessoas até mesmo tiram a sua própria vida por causa do dinheiro. Louvado seja o santo nome de Jesus. Eu cheguei em um determinado lugar, em uma loja, e alguém me deu uma literatura. E eu entrei nessa loja e deixei logo na porta um papel, essa literatura, e em cima um frasco de álcool, e deixei ali para ver se as pessoas iam observar a literatura. Quantas pessoas entraram naquela porta e eu comecei a observar, mas ninguém viu aquela literatura. Não se chamou a atenção daquela literatura. E as pessoas começavam a colocar álcool na sua mão e começavam a sair. E de repente eu saí daquela loja e a literatura ainda estava naquela mesa. E peguei aquela literatura, coloquei na minha mão e entreguei para alguém que estava na rua. Mas vamos agora a uma reflexão em cima desse exemplo. Se ali tivesse uma cédula de 100 reais, se ali tivesse uma cédula de 50 reais, será que as pessoas não iam enxergar? Será que as pessoas iam deixar ali aquela cédula? Não. As pessoas iam colocar a cédula no bolso ou até na mão. A primeira pessoa que visse uma cédula de 100, de 50, ele ia olhar para um lado e ia olhar para o outro, só olha, aqui não tem dono, então aqui eu vou pegar. Porque é o símbolo do seja o santo nome de Jesus. O símbolo do poder hoje é o dinheiro. É que está na mente das pessoas. As pessoas estão pensando 24 horas. E muitas das vezes as pessoas colocam o dinheiro na sua mente a mais do que o reino. Quantas pessoas acham, porque não é rico, Deus não abençoa, ou Deus não é na vida dele, na vida dela, porque passa por situação difícil, acha que Deus não ama. Será que Deus só ama se der você um carro importado? Será que Jesus só ama você se você tiver uma casa, um palácio, ou se você estiver cheio de dinheiro no seu bolso? O amor de Deus não é símbolo de dinheiro, e não é símbolo de bens, não. O amor de Cristo, o símbolo foi a cruz. Foi o prego na cruz, o prego em suas mãos, a coroa na sua cabeça. Ele carregou uma cruz que pesava, segundo os teólogos, 40 quilos. Que 40 quilos, quanto mais você vai carregando, ele multiplica por 400 quilos. E Jesus estava ali carregando aquela cruz. Era o símbolo do amor. Ali é o símbolo, a entrega. Não é o dinheiro.
Você talvez pode não ter R$1 no seu bolso, mas isso não quer dizer que Deus não lhe ama. Deus lhe ama sim. Deus te salvou. Deus tirou você da lama do pecado, colocou o seu nome escrito no livro da vida. Deus, ele te ama, mas as pessoas acham que a bênção de Deus só está em cima do dinheiro, de prosperidade. Não! Havia aqui na passagem bíblica o rico e o Lázaro. Lázaro, o mendigo, vivia pelas ruas. O rico vivia bem, se vestia de linho finíssimo. Era um homem conhecido na sociedade. E o que foi que aconteceu? Lázaro servia a Cristo. Lázaro servia a Deus. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Por quê? Porque a riqueza não é sinal de bênção de Deus. Não! Riqueza é bênção. A riqueza faz parte do pacote da bênção de Deus, mas não é o sinal. Não é o sinal. Tanto que na passagem de Jó, quando o diabo disse para Deus de que Jó só servia a ele com seus bens, o que foi que Deus fez? Tira tudo dele, Jó, mas a alma dele pertence a mim. Tira tudo dele, menos a alma. Sabe por quê? Porque mais importante na tua vida é a tua alma. É a tua alma que é mais importante. E o adversário, ele quer roubar a tua alma. O adversário, ele quer tragar a tua alma, que é mais importante. Mas ele começa a te oferecer bens. Ele começa a te oferecer prazeres deste mundo. Ele começa a te oferecer tantas das coisas para que você venha se iludir e venha dizer, pronto, aqui está o cenário da minha vida. Eu estou feliz. Eu estou contente. Mas tudo isso eu digo para você, meu querido amigo do Evangelho, aqui no programa Brasil com Cristo, que tudo isso é um engano. O mais importante é a tua alma. A tua alma nenhum dinheiro paga. Nenhum dólar ou euro, ou até mesmo a moeda mais valiosa do mundo, que é o Libra, vai pagar a tua alma, não. Porque a tua alma já foi pagada. A tua alma já foi paga por Jesus Cristo. Ele subiu naquela cruz e ele pagou pela sua vida, pela tua alma. Não perde a tua alma. Louvado seja o santo nome de Jesus. E o terceiro e o último ponto que nós podemos ver nessa mensagem é que Jesus, no seu discurso, ele disse que o mundo inteiro ia perder a sua alma, ou perder a sua salvação. Precisamos saber que o universo, precisamos saber que tudo nesta vida é para nós conquistarmos. Tudo nesta vida Deus, ele quer dar para você. Deus, ele quer que o seu povo seja primeiro. Deus, ele quer que você conquiste. Deus, ele quer que você venha viver do bom e do melhor desta vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há algo melhor do que esta vida. Você pode olhar para o cenário. Você pode viajar para as grandes cidades, países, e olhar a natureza. Olhar aqueles prédios, olhar tantas das coisas lindas, e você pode chegar até se admirar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabacos FM. O que tem esperado para aquele que vai vencer, para aquele que vai estar com Cristo, é muito mais valioso do que você pensa. O reino do céu é muito mais valioso. São ruas de ouros. Aleluia. São os anjos. Só a presença de Jesus vai alegrar a tua alma no teu coração. Você vai ver que valeu a pena sofrer nesta vida. Você vai ver que valeu a pena, aleluia, perder nesta vida para conquistar o reino do céu. E como exemplo, Elvis Presley, que foi nascido em 1935. Elvis Presley foi um cantor gospel, um cantor evangélico. Ele cantou nas igrejas, cantava nas igrejas. Mas a história nos diz que ele começou a investir
gravou o seu CD na editora, na gravadora de rock, e ali começou a pegar fama. Elvis Presley começou a pegar fama, e quando ele começou a pegar fama, ele deixou o caminho. Quer dizer, ele estava conquistando a fama, mas estava perdendo a sua alma, porque ele estava deixando Jesus. E ele começou a deixar o caminho de Cristo, e começou a se envolver com droga, com bebida, e por fim, Elvis Presley morreu, ganhou a fama, foi famoso, muitos CD, ou muitos LP naquela época foi gravado. Até hoje, quantas pessoas não se lembram de Elvis Presley? Foi um cantor. Mas é o que diz a palavra aqui. Mas valeu a pena? Era que Jesus estava querendo dizer, valeu a pena se fosse hoje? Se Jesus se encontrasse hoje com Elvis Presley, ele ia dizer assim, valeu a pena você ganhar fama e perder sua salvação, perder a sua alma, perder a oportunidade de viver no reino do céu? Não valeu a pena. Louvado seja o santo nome de Jesus. E para terminar, eu quero deixar a minha conclusão para você. Não vale a pena. Não vale a pena você deixar a oportunidade de viver com Cristo, de viver no céu, de viver no reino de Cristo por esta vida. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Mas aquele que aceitar Jesus Cristo e sofrer nesta vida e morrer sendo servo de Cristo, você há uma certeza de uma entrada e de uma morada no céu. Mas aquele que não servir a Cristo, aquele que não entregar a sua vida e rejeitar o reino, rejeitar a cruz, rejeitar Jesus, você pode ter aqui nesta vida você pode ter lucro, nesta vida você pode ser famoso, nesta vida você pode ganhar tudo que você quiser, você pode ganhar o mundo, mas você perderá a tua alma após a tua morte, porque você não pode entrar no reino do céu. Para entrar no reino do céu, tem que negar-se a si mesmo, tem que carregar a cruz e tem que servir a Cristo Jesus. E você que está me ouvindo na Itabocas FM, no programa Brasil com Cristo, você nesta noite, você pode entregar a tua vida a Cristo, você pode mudar essa história, você pode mudar essa escolha. Cristo está de braços abertos, aleluia, a graça está aberta, a porta do céu está aberta, apesar que muitas pessoas não querem ouvir mais a palavra, não querem mais a Cristo, mas Cristo, Ele te chama para a salvação. Perde a fama e ganha o céu nesta noite. Perde os prazeres desta vida e ganha a comunhão com Cristo. Perde nesta vida as tuas amizades e ganha a amizade de Deus. Ganha a amizade de Cristo na tua vida. Vai valer a pena. Jesus, o Yahvé, o Eterno, está dizendo, se tu me servires, se tu for fiel, vai valer a pena em nome de Jesus. Amém? Ligue para nós o telefone 3523-3304. Se você deseja hoje entregar a tua vida em nome de Jesus. Vamos a um lindo louvor e daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo, em nome de Jesus.